Alexandre de Moraes, que é onipresente, em função, sobretudo, dos inquéritos xandônicos, inquérito mãe de 2019, vai fazer 7 anos, essa aberração onipresente, infinito, inquérito das fake news, que ao longo dos anos foi se expandindo para englobar, afinal, tudo aquilo que o ministro Alexandre de Moraes quisesse. A partir desse inquérito, ele tem a prevenção conforme desejar. É o caso, agora, dessa investigação sobre quebra de sigilos, consequentes vazamentos ainda a serem apurados por servidores da Receita Federal. Quebra de sigilo fiscal de ministros, parentes de ministros, familiares de ministros. Alexandre de Moraes, vítima, a sua família, a sua mulher, razão porque se torna um absurdo que seja o juiz nesse caso, mas porque ele quer, porque o Supremo autorizou, porque ele submete o Supremo, porque ele, em certo sentido, dirige o Supremo. Alexandre de Moraes achou por bem encaixar essa investigação, que, por óbvio, abriu de ofício, sem provocação da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República, achou por bem abrir essa investigação, claro, sigilosa, e colocá-la sob o inquérito xandônico mãe. De alguma maneira, ele volta à origem do inquérito das fake news. E, portanto, volta à origem censora do inquérito das fake news. Nunca deixou de, ao longo desses anos, censurar. E censurar previamente. Lá na origem do inquérito das fake news, lá em 2019, em abril de 2019, e eu fico muito à vontade, porque eu estava lá apontando a censura, Alexandre de Moraes determinou censura em defesa da honra de quem? De Dias Toffoli. Determinou a censura contra a revista Cruzoé, que tratava da depoimento, da delação de Marcelo Odebrecht, que se referia a Dias Toffoli como amigo do meu pai, amigo de Lula, amigo de Emílio Odebrecht. Dias Toffoli não gostou daquela referência. Ele é o pai do inquérito das fake news, ele era presidente do Supremo em 2019, criou de ofício esse inquérito e entregou para Alexandre de Moraes. É engraçado que o bolsonarismo ataca historicamente Alexandre de Moraes, é o inimigo, mas Dias Toffoli é sempre poupado pelo bolsonarismo. Isso talvez tenha a ver com as aliviadas que Dias Toffoli deu sobre as investigações de rachadinha dos Bolsonaro. Fecho esse parênteses. Então, Alexandre de Moraes, porque quis, vítima e investigador e acusador, porque não tem procurador-geral da República. O procurador-geral da República é Alexandre de Moraes. Paulo Gonet é um cavalo para Alexandre de Moraes. Vítima. Como é que é? Com sangue nos olhos. O juiz, nós temos isso no Brasil. O juiz com sangue nos olhos. O juiz que quer vingança. Matou no peito. É comigo mesmo. E tá aí. Tocando a investigação de um processo em que há essa circunstância. Sua mulher, parente de ministro do Supremo, vítima de quebras ilegais. Isso posto dentro do inquérito das fake news. Eu volto ao que eu dizia, né? É uma volta às origens. Porque na forma da sua atuação, agora, se percebe sob uma tentativa de vingança, práticas intimidatórias, que precisam ser apontadas. Intimidação cruzada. Vai para cima da Receita Federal, e não deveria ser ele a tocar isso. Vai para cima da Receita Federal, dando recados para a Polícia Federal, para a imprensa. Vocês já viram aí circulando? Isso tem origem e tem estímulos. Vocês já viram aí as plantações, segundo as coisas, sem nenhuma fonte, sem nenhuma base, sem qualquer indício. Vocês já viram aí a conversa de que jornalista teria comprado vazamentos, pagou pelos vazamentos? De onde vem isso? Onde já se viu isso de jornalista sério? Porque é disso que se trata. Pagou para ter acesso aos dados de vazamentos e estaria na iminência de ser preso. Olha como tem uma inversão da ordem. Porque eu pergunto, sobre o que há indícios? Não há indícios de jornalista comprando vazamento de sigilos quebrados. Isso não há. Há indícios de relações econômicas ilícitas entre autoridades e a turma do Banco Master. Para isso há indícios. Aliás, vamos lembrar aqui
do relatório da Polícia Federal, que é o objeto do ataque, para usar o verbo que eles gostam, do ataque dos ministros do Supremo. A Polícia Federal procedendo a uma investigação ilegal. Com base nas informações disponíveis, não tem santo e a Polícia Federal não é santa, e há muitas pressões sobre a Polícia Federal. Não endeusemos a Polícia Federal. Mas o fato é o seguinte: com base nas informações que estão disponíveis, a Polícia Federal agiu corretamente. Não fez uma investigação. A investigação precisa ser feita. E, para tanto, a Polícia Federal espera providências do Supremo Tribunal Federal. Cadê Paulo Gonet, Procurador-Geral da República? Onde está Gonet? Recriando o conceito de omissão. Muito bem. Lembremos do relatório da Polícia Federal. Por que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que tem relações com Alexandre de Moraes, são amigos, Alexandre de Moraes mesmo diz, Andrei Rodrigues, que participou de eventos no exterior, patrocinados pelo Banco Master, diretor-geral da Polícia Federal. Fecha esse parênteses. Por que Andrei Rodrigues entregou um relatório de 200 páginas a Edson Fachin? Material com base sobre Dias Toffoli, com base no extraído do celular de Daniel Vorcaro. Porque ele era obrigado. Ele se deparou, sem investigar, ele se deparou com um conjunto de informações que implicava Dias Toffoli, referências, e sim, aos vazamentos. A gente precisa entender também, ninguém é santo. Está todo mundo vazando, né? Dos dois lados. Repare, com base no relatório da Polícia Federal, mas também há os vazamentos com base na investigação sobre a Receita Federal, certo? Não estou dizendo que Alexandre de Moraes está fazendo vazamentos, estou dizendo que tem vazamentos, um certo descontrole nessas novelas, cada um vazando conforme cada lado, né? Vazando com base nos seus interesses. Lei Orgânica da Magistratura, artigo 33. Se a Polícia Federal se depara com informações, nesse caso, indícios de crimes praticados por ministros do Supremo, Lei Orgânica da Magistratura. A Polícia Federal se deparou, no celular de Vorcaro, com indícios de ilícitos penais cometidos pelo ministro Dias Toffoli. Essa é a razão por que remeteu aquele relatório de 200 páginas ao Supremo Tribunal Federal. Para que o Supremo Tribunal Federal tomasse ciência e tomasse providências a respeito. Qual foi a providência tomada pelo Supremo Tribunal Federal? Quais foram as providências tomadas pelo Supremo Tribunal Federal até aqui a partir disso? Essa é a questão. Quais foram? A primeira foi aquele afastamento carinhoso de Dias Toffoli. Não fez nada, não tem nada errado, não há suspeição, mas se afasta porque é generoso e se preocupa com o processo. Se não há nada contra ele, se não havia nada contra ele, se suspeição não havia, deveria ter continuado o relator, porque a relatoria, juiz natural, não é algo de que se possa dispor assim, como quem tira um boné da cabeça. Não é assim. Está tudo errado. Providência número 1, solução puxadinho, tentando abafar, operação abafa. Fez parte o senhor Edson Fachin, direto ou indiretamente. Porque o Supremo está submetido a um determinado grupo, ou por um determinado grupo. Foi isso essa é a primeira providência. Vamos ver se a gente tira o Dias Toffoli e aí a pressão baixa. Afastamos o cara. Quase como um favor, como se fosse um favor de Dias Toffoli para nós. O quê? Dias Toffoli ficou meses como relator do caso Master, sendo ele, ou tendo sido ele, sócio de alguém investigado no caso Master. Alguém sobre quem havia provas coletadas na Compliance Zero, na Operação Compliance Zero, segunda fase, material probatório sobre o seu sócio, ex-sócio, que ficou sob custódia dele, Dias Toffoli, gerindo os tempos e determinando quem podia ter acesso ao troço. E aí sai da relatoria como se fosse um favor esse, que foi sócio durante 4 anos, de 2021 a 2025, de fundos ligados ao Banco Master, se não de Daniel Vorcaro, operados pelo tal Fabiano Zettel, investigado. Fundos que operaram a transfusão de liquidez do Banco Master. Fica parecendo um favor que fez Dias Toffoli ao se afastar. O que é isso? É a materialidade da suspeição?